Olá, graça e paz. Eu sou a teóloga Márcia Euco e este é o programa Me Explique a Bíblia. Hoje nós vamos continuar estudando o capítulo 16 do livro de Atos. Deixa eu só te lembrar um pouquinho do que aconteceu no programa anterior, no finalzinho do que nós estudamos. No programa anterior, Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos, né? E diariamente eles iam a um lugar de oração. Lembra que a gente falou sobre isso? E o texto diz que no caminho eles encontraram muitas vezes, uma escrava possuída por um espírito de adivinhação, uma jovenzinha, né? O texto original grego deixa bem claro que era uma mocinha bem jovem, né? E sobre esse espírito de adivinhação, Paulo e Silas com certeza estavam enfrentando um poderoso demônio, né? Tendo em vista assim todo o contexto daquela cidade, de mitologia, aquela crença em Piton e pitonisas, essas coisas assim. Então aquela cidade era muito envolvida com oráculos. A gente lê o texto, uma tradução bem simples, dizendo que ela era possuída por um espírito, mas a coisa era um pouco mais demoníaca, né? Então, essa jovem possuída costumava seguir Paulo e Silas, né? Só que ela seguia aos gritos, gritando, falando algumas coisas, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias, até que Paulo se aborreceu, né? Paulo se aborreceu e ordenou ao espírito que estava naquela escrava, naquela jovem, né? Ele ordenou àquele espírito que, pelo poder do nome de Jesus, ele deixasse a moça, que ele saísse da moça, né? Esse método que Paulo usou, é claro, nós sabemos que há poder no nome de Jesus, porque o nome de Jesus invoca a pessoa de Jesus, que é em quem está o poder, né? O poder não está em nós, está nele, por isso pedimos em nome dele, né? Então, mas os exorcistas da época, para eles, um espírito inferior só podia receber ordem ou só se subordinava a um espírito superior, né? Então, haviam exorcistas e eles invocavam espíritos, os deuses deles, para expulsar, né, os espíritos que eles diziam que eram inferiores. E foi bem isso que Paulo fez. Paulo invocou o grande espírito superior, que nós sabemos, né? O Espírito Santo de Jesus, Jesus é maior e é acima de todos. Paulo invocou, por isso Paulo fala que está invocando o poder de Jesus, para aquele povo ver que ele está invocando alguém que é superior, que é alguém que tem domínio e poder para expulsar aquele espírito maligno, né? Então, dessa forma, eles conheceram a autoridade de Jesus, que está acima de outros espíritos, né? O método foi muito inteligente de Paulo, como sempre, né? Mas os donos da jovem ficaram exaltados, né? Eles preferiam que ela continuasse possuída, porque possuída ela dava lucro para eles. Eles cobravam pelas adivinhações dela. Então, o que Paulo fez? Paulo cortou a fonte de renda deles, né? Aquele espírito não está mais ali, não tem mais adivinhações, não tem mais ninguém pagando por adivinhações, por oráculos, né? E eles perderam o lucro, né? Então, como a cidade de Filipos ela era uma colônia romana, eles pegaram Paulo e Silas e os arrastaram, né, até diante das autoridades romanas, né? E fizeram uma acusação, disseram que Paulo, né, e Silas estavam agindo como desordeiros, estavam interferindo nos costumes, né, romanos, estavam tentando impor um outro Deus, né? E este era um crime que resultava em prisão, tá? Por isso eles nem falaram para o tribunal lá da jovem, eles só queriam castigar o Paulo e o Silas mesmo, né? Então, o que nós vamos continuar hoje a partir deste momento, ok? Uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram tirar as roupas deles para surrá-los e depois jogá-los na cadeia sob forte segurança. E assim sucedeu. O carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia.
e prendeu os pés deles em 2 blocos de madeira. Ai, 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 Paulo e Silas apanharam, né? No sistema antigo, o acusador, né, devia pegar o réu a quem ele estava acusando e levar diante do tribunal romano, né? A colônia romana leva diante do tribunal romano, né, para apresentar aos magistrados do tribunal qual era a sua acusação contra aquela pessoa. E os donos da escrava disseram que Paulo e Silas estavam perturbando a paz pública e eles sabiam que este era um crime que os levaria à prisão. Então, se os acusados não fossem cidadãos romanos, eles poderiam ser surrados com feixes de varas, né? Mesmo antes do julgamento oficial. Então, isso era feito publicamente para humilhar o réu e dessa maneira servia de alerta para que se alguém quer agir como ele ou como eles, né, já sabe que o teu destino vai ser esse. Então, era uma maneira assim meio de controlar o povo, né, controlar a população. E para que a roupa não amortecesse, né, as varadas, né, então foi tirado a roupa de Paulo e de Silas, tá bom? Então, depois, assim, machucados, né, depois de apanharem muito nos lombos, né, não sei nem se eles conseguiriam vestir novamente a roupa, né, porque não deve ter sido uma varadinha, né. Eles foram jogados numa cela, né, e era comum os carcereiros serem escolhidos, assim, o perfil do carcereiro era que ele fosse bruto, a sua brutalidade era um quesito, né, para ele ser comissionado para essa função, e aquele carcereiro era bruto. Jogou, né, Paulo e Silas na prisão, ok? Ele colocou eles na parte mais funda da prisão, ele não colocou numa cela qualquer. O texto diz, né, que foi colocado numa cela que ficava no fundo da prisão. Então as prisões já não eram muito bem iluminadas, nem muito bem ventiladas, né? Mas se foi colocado no fundo, então foi para um lugar mais escuro, quase sem ventilação, praticamente sem luz, né? Era o pior lugar da prisão. E não bastando isso, né? Ele ainda prendeu os pés deles num tronco. Não sei se era um tronco fixo, né? Ou se era algo cortado em forma de tronco, mas de qualquer forma, ficar com os pés presos ali tirava toda e qualquer posição confortável que você quisesse ficar, né? Então, machucado do jeito que eles estavam, né? E com certeza aquele lugar não era higienizado, não imagino que havia faxinas naquela prisão, né? Com aquelas feridas ali, ficava bem difícil para eles, dependendo da posição que eles ficaram presos nesse tronco, né? E com certeza eles estavam sofrendo um pouquinho, né? Você já deve ter levado uma varadinha, quem sabe, né? Uma varada dói, 2 dói mais ainda. Várias a ponto de te machucar, dói muito, né? Então vai imaginando a situação onde estava Paulo e Silas. Numa prisão, cheiro ruim, sem ventilação, com pouca iluminação, com outros presos, com os pés presos da forma que ele estava, fedor, desconforto, né, cheiro, essas coisas, toda uma situação. Se as nossas prisões hoje são feias, acho que aquelas lá eram mais ainda, né? Tá? Mas o texto continua assim. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia, e todas as portas se abriram, e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Oh, glória! Que Jesus mais maravilhoso esse, né? Agindo em favor do seu povo, dos seus servos. Meia-noite também era um momento muito comum de oração para os judeus, né? Você percebeu que só Paulo e Silas estão presos, né? Então ainda tem o Timóteo, ainda tem o Lucas, tem a Lídia, né? E outros cristãos que estavam se convertendo com a mensagem deles. E possivelmente meia-noite eles estavam orando, né? Se era um horário de oração,
Eles estavam orando, claro, angustiado pelos amigos, né? Irmãos em Cristo e amigos que passaram por toda aquela situação publicamente, né? Houve um terremoto que abalou os alicerces da cadeia. Você imagina aquelas cadeias construídas da maneira que eram, com muitas pedras, muito forte, com grandes alicerces, tremeu tanto que abalou tudo aquilo, né? Abalou as portas e as correntes se arrebentaram. Para as correntes dos presos se arrebentarem, tem que ter chacoalhado muito, 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 né? O texto fala que os presos, né, tiveram a sua corrente arrebentada. Então não foi só Paulo e Silas, tinha mais gente lá, né? Mas as estruturas da cadeia, da prisão, não caíram sobre eles, não caiu o telhado sobre eles, né? Ninguém morreu, ninguém se machucou, o texto não relata isso. Relata que eles estavam presos, que era meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando, todos ouvindo. Ao som daquele louvor, ao som daquela oração, tudo treme e as correntes se arrebentam, né? E todos foram livres, né? Pensa nisso, você na tribulação, na peleja, sofrendo as suas situações nos dias de hoje, né? E lendo isso, você entende que você pode estar na tribulação, mas enquanto você está na tribulação, há alguém orando por você e o teu Deus está trabalhando em teu favor. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. O carcereiro possivelmente não estava passando a noite ali, não. Quem sabe tem o turno do dia, o turno da noite, ele estava ali quando eles foram açoitados, então quem sabe teria ido para sua casa, né? E estava ali outras pessoas vigiando, mas a responsabilidade era dele, foi ele que recebeu a ordem de guardar eles bem guardados, né? Houve o terremoto, correu para lá, o que está acontecendo, e aí ele vê as portas da cadeia todas abertas, e ele entendeu que, puxa, todo mundo fugiu, né? Só louco para não fugir com a porta da cadeia aberta, né? E quando ele vai se matar, o Paulo fala: não faça isso, nós estamos aqui. Então o carcereiro olhou só para a situação aparente de tudo, né? Naquela época, naquela cultura, ele temeu, né, pela sua vida, temeu pela sua vergonha, temeu por uma possível condenação por negligência. Se ele é o carcereiro, ele é responsável, né, pela prisão dos prisioneiros. E aí era comum também naquela época suicídio para reivindicar a honra. Para ele, suicídio era uma alternativa nobre, tá? E o método usado pelo carcereiro ia ser a espada, mas a espada é algo muito comprido para você tentar suicidar. Então, eles costumavam cair sobre a espada. Coloca a espada perpendicular no chão e você cai sobre a espada e o peso do seu corpo faz com que ela entre no seu corpo, né? Mas Paulo impediu gritando que todos estavam ali, né? Paulo impediu o suicídio daquele homem que jogou eles todos machucados dentro da cela, aquele homem que prendeu eles em troncos, né? Todos os prisioneiros estavam ali, nenhum tinha fugido. O texto não relata a fuga de nenhum, porque a lei romana tratava a fuga da prisão como crime, aí a situação deles iria piorar, mas às vezes a lei romana perdoava algum prisioneiro, então é preferível ficar, né? Pode ser que você seja perdoado por não ter fugido, mas se fugir, o seu crime passa a ser maior, né? Mas eles não fugiram. Bem, na sequência lemos: então o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo,
você e as pessoas da sua casa. Vê que era tão escuro aquela cela onde eles estavam que até o carcereiro pediu uma tocha, uma lamparina, alguma coisa para poder enxergar lá dentro, né? Então o carcereiro estava apavorado, né? Com tudo, inclusive com o terremoto que libertou eles das correntes, né? E não podemos esquecer que naquela cultura eles criam em semideuses, eles criam em deuses e em semideuses. Quando aquilo aconteceu e ele viu Paulo e Silas sem corrente, sem nada, não é impossível que pela mente dele tenha passado que se tratavam de semideuses. Lembra já em outros capítulos anteriores, né, que Paulo foi, junto com Barnabé, confundido com semideuses, até estavam honrando eles. É possível que o carcereiro tenha pensado que estava diante de um deus, de um filho de um deus, de um semideus, né? E aí ele perguntou o que devia fazer para se salvar. Bem, eu não tenho bem certeza que essa pergunta dele está falando da salvação eterna, né? Eu penso que ele estava pensando, se eu me mato, eu consigo me livrar dos romanos. Se eu não me mato, agora eu fico debaixo, né, da vingança de semideuses. E aí ele fala assim, o que eu faço para me salvar, né, ou para conseguir o perdão? Então eu penso que ele não estava falando da salvação eterna, mas Paulo, muito esperto, responde com a salvação eterna. Ele fala assim, creia em Jesus, né? Assim você salva você e salva as pessoas da sua casa. E daí começaram a explicar para ele como era esse plano da salvação. Ouça. Daí eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Então, naquela hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que havia levado. Logo depois, o carcereiro e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Agora o carcereiro não está mais angustiado, agora ele está cheio de alegria, né? Agora ele faz parte do povo de Deus, ele recebeu o perdão dos seus pecados, ele se batizou, ele começou uma subordinação a um Deus Todo-Poderoso, né? A Cristo Jesus, e ele foi preenchido de alegria, né? O covarde carcereiro, além de estar alegre, agora também está mais corajoso, porque ele enfrentou o sistema romano, pois mesmo havendo vigias romanos noturnos, que caminhavam à noite pela cidade de Filipos, né? Ainda assim, ele levou os Paulo e Silas para sua casa, tratou deles, deu alimento para eles e foi junto com a sua família até um lugar que tinha água para ser batizado. E ele levou também os dois para comer na sua casa, porque o texto não diz por quanto tempo mais ou menos eles estavam lá, quantas horas, né, eles estavam presos. E se não fica bem claro também se tudo isso aconteceu no primeiro dia que eles estavam presos. Parece que sim, mas não fica claro. Então, Paulo e Silas precisavam comer. Nas prisões, às vezes eles davam comida e não era a melhor comida, né? Mas então os presos dependiam, né, de pessoas de fora para vir trazer alimentos, para suprir eles com alimentos, né? Então, não sei há quanto tempo Paulo e Silas já estavam sem comer antes de serem presos, quanto tempo demorou para decidirem eles levarem as vagas. Então a gente não sabe quanto tempo Paulo e Silas também ficaram sem comer. Mas o carcereiro alimentou os dois. Aí o texto vai dizer o seguinte: quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los. Podem ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público e depois nos jogaram na cadeia. E agora querem nos mandar embora assim, em segredo? Isso não.
que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Bem, então, ao que parece, antes do início da manhã, Paulo e Silas voltaram para a cadeia. Eles tinham ido até a casa do carcereiro, mas eles estão na cadeia de volta. Quem sabe fizeram isso, né, para impedir qualquer retaliação contra o carcereiro, né? Mas as autoridades mandaram uma mensagem para o carcereiro soltar eles, né? Mas Paulo tinha uma carta na manga. Paulo e Silas tinham cidadania romana, isso mesmo. Então isso significa que as autoridades não poderiam ter surrado eles e muito menos poderiam ter prendido eles sem um devido julgamento, algo feito de maneira lícita, né? Era proibido por lei fazer isso com cidadãos romanos, né? E se essa notícia viesse à tona, aqueles líderes que fizeram, né, que encabeçaram toda aquela situação, aqueles líderes estariam em maus lençóis se viesse à tona que Paulo e Silas eram cidadãos romanos e foram açoitados publicamente dentro de uma colônia romana, né? Eles foram humilhados publicamente e agora eles estão exigindo uma retratação pública também, tá? Continuando. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhes pedir desculpas. Então os tiraram da prisão e pediram que fosse embora da cidade. Como Paulo e Silas eram cidadãos romanos, eles não podiam ser expulsos de uma colônia romana, né? Se eles ficassem ali, eles podiam mover uma ação contra aquelas autoridades. Então as autoridades estavam em pânico. E o texto vai dizer que eles pediram com jeitinho para Paulo e Silas irem embora da cidade, né? Algumas traduções vão dizer que eles suplicaram para Paulo e Silas irem embora, né? Bem, mais uma coisa, Paulo e Silas podiam ter contado que eram cidadãos romanos antes, daí não teriam apanhado, né? Eles poderiam falar isso antes de apanhar ou na hora que tudo estava acontecendo, né? Mas através da situação se desenrolar desta maneira, foi possível eles pregarem para o carcereiro, para a família deles, foi possível aqueles prisioneiros ouvirem eles cantando, verem toda a situação, verem a conversão do carcereiro. Quer dizer que o sofrimento deles trouxe um benefício para muitas pessoas, porque através do sofrimento deles, outras conheceram a Jesus, ok? Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. No capítulo 17 vai dizer que eles passaram por Anfípolis e Apolônia e chegaram até Tessalônica, né? Então, antes de ir embora, eles ainda foram consolar os cristãos recém-convertidos, dar ânimos para eles, né? E eles estavam se encontrando na casa de Lídia. Lembra que eu tinha falado no capítulo anterior que possivelmente ela era muito bem abastada, ela deveria ter uma casa melhor e maior, então estavam se encontrando lá. E o Paulo e o Silas foram dar ânimos para eles, mostrarem que eles estavam bem, contar as novidades, né? E assim, dessa maneira, eles conseguem fortificar essa igreja que está começando, aqueles cristãos que estão começando ali na cidade de Filipos, né? Espero que o estudo de hoje te ajude, te edifique como cristão, te ajude nessa caminhada, nesse crescimento. Há tribulações, sim, há tribulações. Quem sabe as suas nem sejam iguais às deles, de apanhar, de ser preso, mas há tribulações, cada um com as suas. Mas não esqueça, o seu Deus não está cego para as suas tribulações, né? O teu Senhor se importou tanto com você que deu a vida por você. Ele se importa com você. Então continua louvando, continua adorando, continua anunciando e Ele trabalha ao seu favor. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus e até o próximo programa.